Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para você, uma palavra sobre a vinda do Senhor, que é em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 54. E eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos estarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é incorruptível, se revista de incorruptibilidade. E o que é isto, que é mortal, revista da imortalidade. E quanto isto, que é cumprido, revestido da incorruptibilidade. E isso, que é mortal, se revestir da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém, meus irmãos? Aqui no versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Amém? Nem todos nós vamos morrer, passar pela morte física. Tem 3 tipos de mortes, que é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Mas nem todos nós vamos morrer, porque se nós estivermos aqui quando Jesus arrebatar a tua igreja, se nós estivermos vivendo uma vida de oração, de jejum, lendo a palavra, indo para os cultos, sabe de uma coisa, nós vamos ouvir o ressoar da outra trombeta. Às vezes não dá para você ir no culto todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana, nos domingos, para que você participe do reino de Deus. E aqui no versículo 12, no momento, no abrir e fechar de olhos, nós vamos ser arrebatados no abrir e fechar de olhos. No abrir e fechar de olhos é muito rápido. Acredito eu que sejam uns 3 milésimos de segundo um abrir e fechar de olhos. E Jesus fala, assim como o Oriente, como um raio cai do Oriente ao Ocidente, assim será também a vinda do Senhor Jesus. Como nos dias anteriores ao dilúvio, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Quando Jesus vier, ele vai pegar muitas pessoas desapercebidas, pessoas que não estão guardando a palavra de Deus. Porque muitos apostatarão na fé. Igual pessoas que há 20, 30, 10 anos estavam firmes na presença de Deus, pregava, louvava, orava, jejuava. Hoje está apostatado na fé. Hoje está se embriagando todos os dias, está se drogando,
está se prostituindo, matando, roubando. E a Bíblia nos fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Quantas pessoas que no passado ajudavam o seu próximo, tinha amor ao seu próximo, davam um prato de comida, hoje apostou na fé, hoje está nas ruas, assaltando, tirando vidas de pessoas. Mas essa não é a vida que Deus quer para você. A Bíblia nos fala que nós devemos voltar ao primeiro amor. Jesus quer que você volte a fazer tudo que você fazia para Ele antes. E aqui no versículo, a parte B do versículo 12, até a última trombeta, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando nós fomos transformados incorruptíveis, quando nós vamos ganhar um novo corpo, um corpo de glória, um corpo glorificado. E quando nós fomos transformados, nós não vamos ter pecados mais, porque o pecado não vai haver mais lá no céu. A Bíblia nos fala que, melhor dizendo, aquele pecado que a gente cometia aqui na terra, nós não vamos cometer mais. Porque a Bíblia, melhor dizendo, porque não vai ter mais a fruta do jardim do conhecimento do bem e do mal para tentar mais a humanidade. Não vai ter Satanás para nos tentar, para nos tirar da presença de Deus. E quando Jesus arrebatar a igreja, nós vamos estar para sempre com o Senhor. João capítulo 14, versículo 1 a seguir: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou lhes preparar vos lugar, e quando eu for e vos preparar vos lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. E aqui no versículo, porque convém que isso que é incorruptível se revista, melhor dizendo, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, nós não vamos morrer lá no céu, nós vamos ser imortal. Nós vamos participar todo mês da árvore da vida, do fruto da árvore da vida. Aí nós vamos viver eternamente. Não vai ter mais Satanás para tentar o ser humano. Não vai haver Satanás para tirar a sua vida. A Bíblia nos fala em Apocalipse que o Senhor enxugará do olho toda a lágrima. Se hoje você tem uma enfermidade incurável, que os médicos já te desenganou, lá no céu você não vai ter essa enfermidade mais, porque Jesus, Ele venceu o mundo por mim e por você. Em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não que o julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. No versículo 18. Aquele que creu no seu nome não está julgado, mas aquele que não creu
já está julgado porque não creu no unigênito Filho de Deus. Nós temos que crer e obedecer os mandamentos de Deus, porque Satanás ele também crê, que estremece, mas ele não obedece. Nós temos que crer e obedecer os mandamentos de Deus. A salvação, meus irmãos, é mérito de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, ela é presente de Deus. A salvação, ela é mérito total de Cristo. Só para essa pregação eu vou demorar um pouquinho mais, meus irmãos. Vou dividir ela em 3 partes no TikTok e no Facebook uma parte só. Mas é um estudo que a gente tem que aprofundar nele sobre a vinda do Senhor. E Jesus ele vai vir. Queira ou não, ele vai vir. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E o versículo 17. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. E o versículo 18. Consolai-vos uns aos outros acerca dessa palavra. Jesus, ele vai vir. Jesus vai pegar muitas pessoas vigiando, muitas pessoas apercebidas, mas infelizmente Jesus vai pegar muitas pessoas despreparadas, pessoas a qual não amam o seu próximo, porque o maior mandamento que Cristo nos deu é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo, como a nós mesmos. Nós temos que amar o nosso próximo. Nosso próximo é aquela pessoa que está mais próxima de nós. Esse é o nosso próximo. E aqui no versículo 54, e quando isso que cumprido é revestido em incorruptibilidade, isso que é mortal, revestido da imortalidade. Então, cumprir-se a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Amém? A Bíblia fala que o último inimigo a ser aniquilado vai ser a morte. A Bíblia fala que quando Jesus arrebatar a igreja, e depois da grande tribulação, ele vai vir nos ares com poder e vai prender o anticristo, o diabo, por 1000 anos, e vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Mas a morte, ela ainda vai estar, a morte vai ficar presa depois do milênio, que a morte, ou melhor dizendo, o último inimigo nosso a ser aniquilado vai ser a morte. Então, quando a morte ser aniquilada, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor, não vai ter angústia, porque a morte já não vai ter mais poder sobre nós, porque nós herdamos um corpo corruptível, um corpo de corrupção, um corpo que a qual Adão e Eva, ali no Jardim do Éden, herdou o pecado para a humanidade. Mas nós vamos estar revestidos da incorruptibilidade. Nós vamos estar cheios da graça de Deus. A Bíblia nos fala que quando nós estivermos morando nas mansões celestiais, o leão comerá a palha. Os animais não vão ficar comendo uns aos outros. E aqueles que fazerem parte da primeira ressurreição reinarão com Cristo durante 1000 anos.
Se eu não me engano, é Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Os que fazerem parte da primeira ressurreição reinarão com Cristo durante 1000 anos. Aí depois Satanás ele vai vir enganar o povo. E muitos vão corromper na fé. Muitos que entraram no milênio vai deixar de adorar Cristo e vai aceitar Satanás. A Bíblia fala que depois de 1000 anos, Satanás ele será solto por um período de tempo. E a Bíblia sabe que ele vai enganar boa parte da humanidade. Aí depois disso, aqueles que aceitaram a Satanás vai ser lançado no lago de fogo e o céu e a terra vai fugir. E vai vir um grande trono branco. E todos nós que fazemos parte da primeira ressurreição, nós vamos julgar aqueles que não quiseram nada com Cristo, não quiseram aceitar a Cristo como Salvador. Hoje Jesus é o nosso advogado, mas ele vai vir como um juiz. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, porque ele vai vir. A Bíblia nos fala que quando Jesus vier, o povo ímpio se lamentarão. A Bíblia nos fala que o povo vão se esconder da ira de Deus. O povo vai se esconder em cavernas, porque não vai aguentar a glória de Deus. Porque essa terra está corrompida. Mas Jesus, ele está aqui hoje para te salvar, para te libertar, para que você não faça parte para que você não faça parte da seita de Satanás, mas que você aceite Jesus como seu Salvador, acreditando que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Meu irmão, fica firme na presença de Deus. Jesus ele vai vir. Ele vai vir. E quando Ele vir, Ele vai lançar Satanás e seus anjos, todos aqueles que o adoraram, no lago de fogo para a eternidade. E nós vamos entrar para o gozo do Senhor, para as mansões celestiais, que é o céu que vai estar reservado para nós vivermos a eternidade. E a morte já não vai mais existir. Aceite a Jesus como seu Salvador. O maior presente que Deus deu para a humanidade foi seu Filho. E você não aceita esse presente, vai ser como uma pessoa muito rica te dar um carro do ano e você não quer. Você está jogando a bênção para fora. Mas a salvação é mais importante do que carro do ano, do que tudo. Meu irmão, aceite a Jesus como seu Salvador. O maior presente que Deus tem para a humanidade é seu Filho.